Olá, Matheus, seja bem-vindo. olá, obrigado, Que bom te ver tudo bem? aqui, meu cara. Beleza, tudo bom? E, Uma honra, e esses desenhos ao fundo aí tá de vendo? criança? É nosso mural da quarentena aqui em casa. Ah, é? Todo dia tem um Então, desenho novo aqui das crianças, olha lá. isso Aí é bom, né? eu decidi mostrar a arte das crianças. Sim. Matheus, seja E bem-vindo. É aí, uma mas honra para mim ter você obrigado, aqui. uma honra. Para mim também, uma É, honra, grato pelo convite. Vamos ver o que a gente fala aí, né? sim. Com- Como eu te falei por WhatsApp, essa iniciativa, né, diária Hum, de lives é uma forma de abrir esse canal de comunicação para as pessoas, para ter onde elas possam vir, conversar, desabafar, né? Nem todo mundo tem condição de pagar uma terapia. Então, eu estou aí com esse projeto e estou muito feliz que você está aqui comigo. E vamos começar com você se apresentando, né, Matheus? Fala para o pessoal com o que você trabalha, o que você faz da vida. Legal, ó, primeiro assim, quero dizer que eu achei essa ideia muito legal, muito boa, porque realmente um movimento positivo, né? Ainda mais nesse tempo de medo, de preocupação das pessoas, você poder entrar em contato com as pessoas, ouvir o que as pessoas têm a dizer, transmitir algo que possa orientar as pessoas a se sentir melhor, achei, assim, muito bom, parabéns, viu? E quem não me conhece, meu nome é Matheus, Matheus Santos, eu sou constelador, né? Faço constelação familiar, tem 10 anos, estudo há 15 anos constelação, conheci o Bert, segui o que eu pude, segui o Bert e continuo seguindo o Sophie. Eu tenho uma formação acadêmica, eu sou biomédico de profissão, tenho uma especialização em assistência, uma não, algumas especializações em assistência circulatória e respiratória. Então, eu trabalho com uma máquina que funciona como coração-pulmão durante as cirurgias cardíacas, né? Então, quando a pessoa vai se submeter a uma cirurgia cardíaca, o coração e o pulmão é parado. E aí a máquina mantém a pessoa viva para que ela seja operada. E essa máquina também é utilizada em assistência circulatória e respiratória no caso de falências cardíacas e pulmonares. E nessa época de coronavírus, ontem mesmo foi instalado o primeiro no Brasil desses, né? Recebi a informação e, e é uma das coisas assim, vamos dizer, é a última linha de, de tratamento em alguns casos, tem uma série de indicações bem definidas, mas é a última linha dentro disso. Então a gente está no front, estamos nos preparando, tá? Temos dado e recebido treinamentos. A gente dá treinamentos a respeito da máquina, porque são poucas pessoas no Brasil que têm esse conhecimento e nós estamos recebendo treinamento a respeito dos cuidados, né? De não se contaminar, os cuidados de transmissão dentro do leito de UTI. Então, assim, tem toda uma série de preparações que estão acontecendo. Então, eu tenho essas duas profissões, né? E também Sim. estudo acupuntura, né? Trabalho com acupuntura, medicina chinesa e tal. Então, tenho três profissões. E estudo e gosto muito de estudo. E diante do seu convite, senti uma honra, assim, poder dizer algumas coisas, porque ao mesmo tempo que eu olho para esse lado do sentimento, do psicológico das pessoas, da dor, da dificuldade, a gente está de cara para o problema ali, né? Vivenciando isso. Sim. Então, grato. Quando eu pensei nos temas, né, para a gente tratar aqui nesse período de quarentena, a morte foi um tema que eu achei de muita importância trazer para o pessoal, né? E a primeira pessoa que eu pensei para falar disso foi você, Matheus. Lembrei das suas aulas, né? É, Dos vários exemplos que você deu para a gente, da sua prática em hospitais, né? E uma coisa sim, que eu anotei aqui, que eu lembrei, foi em uma das aulas quando você falou que às vezes uma pessoa chega no hospital com algo aparentemente simples e você de olhar para a pessoa você sente algo que a pessoa está de repente entregue e essa pessoa com algo muito simples ela morre.
E, em contrapartida, às vezes chega alguém no hospital com algo muito sério que você fala assim, nossa, como que pode um ferimento tão sério e essa pessoa está agarrada à vida e essa pessoa sobrevive e a outra não. Eu lembro que você falou isso em uma das aulas que me marcou bastante, né? Sim. E aí, se possível, falar um pouco disso para o pessoal. Como que é essa conexão com a vida e com a morte, Matheus? Isso é uma coisa bem interessante isso aí, porque a gente percebe, lógico, não é assim geral, né? Mas quem estuda um pouco dessa visão sistêmica de como as coisas acontecem, a gente percebe isso, que que é uma vibração das pessoas. Claro, isso tem toda uma explicação do ponto de vista sistêmico. Eu não sei assim se dá para a gente aprofundar muito isso, igual é na aula, mas eu vou explicar algo nesse sentido. Assim. É como não? Todo mundo tem uma vibração. A gente vibra, né? A vida que a gente sente, a vida que a gente tem, a vida que a gente é o que muitas pessoas traduzem como a ânima, como a alma, né? Então a nossa alma tem essa vibração de vida. E a alma sempre tem uma vibração para o mais. Então a gente sempre vibra para o mais. E isso desenvolve e tal. Agora existem alguns enredamentos sistêmicos, algumas coisas da nossa história que fazem com que a gente vibre para o menos. Sabe? Que a gente vibre. E algumas pessoas, mesmo que inconscientemente, entram nessa vibração de morte. Eu digo assim, vibração para facilitar o entendimento das pessoas, mas isso vai muito mais além, tá? Então, a gente percebe isso nas pessoas. Algumas pessoas, às vezes, até pelo medo de morrer, é uma das coisas que eu expliquei numa outra live a respeito da força do vínculo. Quando a gente desenvolve uma relação com alguma coisa e rejeita isso, no fundo, a gente está se conectando nisso. Então, quando a gente vibra no medo, a gente rejeita, a gente empurra aquela coisa num sentido oposto, mas a gente está se conectando com aquilo. Então, a pessoa, de tanto medo, no fundo, mesmo que inconscientemente, às vezes é aquilo que ela sente se aproximando dela. E aí ela sente aquilo e entra naquela vibração e vai mais forte, vai se conectando. Então, a gente vê isso, às vezes, no hospital, algumas pessoas que estão nessa vibração, e às vezes tem uma coisa simples, mas não só pelo medo, porque é o momento da pessoa. Ela vibra num sentido de morte, vai chegar a hora dela. E às vezes na sala de cirurgia, isso a gente percebe, que aí dá um problema numa coisa, complica uma coisa ali, aí complica uma coisa na outra pessoa, e aí a gente vai vendo que quem percebe isso tem uns sinais, assim, que a coisa vai encacar. E é o que eu disse na aula, né, isso é uma realidade, que quando eu percebo isso, eu falo assim, tomara que não passe por mim. Porque a gente tem essa preocupação, né? Eu tinha um perfusionista, que é a profissão que eu tenho, que ele é bem conhecido, assim, ele dizia, não basta ser bom, tem que ter sorte. Então a gente conta também com a nossa sorte de que os acidentes que estão sujeitos a acontecer não passem pela gente. E às vezes a pessoa tem um destino que não está na nossa mão. E isso a gente percebe em alguns pacientes nesse sentido, porque por mais que a gente faça o tratamento, por mais que a gente lute, por mais que a gente invista no paciente, trata e tal, os remédios não fazem o mesmo efeito. Tá? Isso acontece. Porque a gente vê que para se curar, existe algo inerente do corpo da pessoa. Entendeu? Às vezes, com o mesmo tratamento em dois pacientes diferentes, esse começa a afundar, e o outro começa a levantar. Então, a gente percebe que existe algo. Claro, é algo do destino da pessoa? Pode ser. Mas o que a pessoa pode fazer em relação a isso, por exemplo? Perceber a sua vibração e semear isso, né? Então, aí nós vamos entrar num lance mais filosófico, mas acho que tá bom, acho que respondeu, né? Suficiente a pergunta. Então você quer que eu fale mais a respeito? Tá bom? Tá bom. Legal. Não, acho que tá bom. Uma outra questão que eu tinha anotado aqui, me mandaram uma pergunta ontem sobre a questão dos idosos, né? Uma pessoa escreveu assim, Jardel, se tá difícil para a gente, imagina para os idosos, né? E aí o que eu comentei um pouco ontem foi que existe realmente essa questão dos idosos, que eles estão mais fragilizados, eles têm a questão do isolamento já inerente da idade e tudo mais.
Porém, Matheus, o que eu queria que você comentasse um pouco, essa questão da relação da morte no decorrer da vida. Então, a gente sabe que quanto mais idoso a gente tiver, mais próximo da morte a gente está. A gente não sabe nunca quando vai morrer, mas a gente sabe que quanto mais velho, mais perto tá, né? E o jovem não necessariamente. Então, o que eu estou percebendo também nesse período de quarentena são pessoas jovens entrando em quadros de ansiedade porque, de repente, nunca pararam para pensar de maneira tão próxima com relação à morte. Agora, um idoso que já está numa casa de repouso, já está com várias doenças, com muitos remédios, ele de alguma maneira, ele já está pensando nesse assunto morte. Que você acha dessa questão, Matheus? Olha, isso é um assunto que mexe com um instinto primordial da gente, que é o instinto de vida. Todo mundo quer viver, né? Todo mundo quer aproveitar, todo mundo, no fundo, tem isso. Lógico que tem algumas diferenças aí, mas, em princípio, generalizando, é isso. Todo mundo quer viver. E ninguém sabe o que está do outro lado. Ninguém sabe como é que é a morte. Então é natural que todos sintamos esse medo. Agora, uma coisa é a gente sentir medo, né? E outra coisa é a gente se paralisar diante disso. A gente entrar num estado de desequilíbrio dentro disso. Porque o medo faz parte. E o medo das coisas gera um cuidado. Então, todo mundo que tem medo toma cuidado, né? Então, uma vez que a gente sentiu esse medo, a gente vai se cuidar. Mas uma coisa também é o medo e outra coisa é o cuidado, né? A gente ter cuidado com as coisas é importante nessa hora. E a gente saber, dentro de nós, que todos, independente de idade, têm um ciclo de vida. Sim. E existem os movimentos pessoais, existem os movimentos familiares, existem os movimentos populacionais, sistêmicos do mundo. Nós estamos atravessando um ciclo, um momento de ciclo, né? Eu não sei, eu vou chegar lá onde você está querendo, mas eu acho que é bom explicar tudo isso aí antes para as pessoas entenderem onde é que eu quero chegar. Fique à vontade, Matheus. Tá bom. Então, existe um ciclo. E a gente estava num ciclo de topo. Mesmo dentro dos negócios, mesmo dentro da bolsa, a gente estava num pico onde estava todo mundo esperando que ia estourar a bolha. Não sabiam de onde vinha. Isso acontece de tempos em tempos. Agora, não sabem o quanto de profundidade esse ciclo vai levar, né? E aí surgiu esse ciclo. Então, tem um ciclo da humanidade e está sujeito a algumas pessoas passarem por isso, né? E isso é natural das pessoas sentirem medo. Os idosos, eles têm essa fragilidade já do corpo, né? Já é um momento onde muito se construiu, muito se passou e chegou uma hora onde eles estão frágeis. E isso é um momento de realmente se resguardar. Aqueles que quiserem viver mais precisam ter essa consciência de se resguardar. A morte é cada dia mais vista como mais próxima. Nunca se sabe. Assim, é o que eu digo, assim, doença para matar, tem muita doença para matar. Às vezes é de uma queda da própria altura que a pessoa pode morrer, sabe? Então, assim, cada dia que a pessoa caminha mais ela se aproxima do dia do seu destino, do dia do seu final. E isso é natural. Agora, o estado que a gente se coloca diante disso é o que conta. Entende? Sim. Tanto os jovens quanto os velhos, né? Os jovens estão sentindo isso também, né? Muitos jovens aí percebem isso, porque falar, nossa, a taxa de mortalidade é baixíssima desse vírus, né? Porém, existem casos onde a pessoa morre. Eu falo, e se for eu um dos escolhidos? Então, isso mexe com as pessoas, isso é natural que mexa, né? E isso gera um cuidado. E eu tô achando até interessante o movimento mundial que está acontecendo de indicar um recolhimento para as pessoas, das pessoas se recolherem. Porque também demonstra um ciclo onde nós estávamos, todo mundo, dentro da medicina chinesa, vamos dizer, yang, todo mundo yang, todo mundo indo para longe, para um ritmo de muita comida, muita informação. Agora chegou um momento, peraí, vamos recolher, vamos voltar, vamos olhar para a nossa família, vamos olhar para nós, vamos olhar para os nossos feitos,
E aí, entre os idosos, quanto já se passou, né? Quanto a gente já contribuiu? Sim. Quanto a gente já cresceu até aqui? E quanto ainda tem para crescer? Então, assim, na verdade, eu acho que o grande lance é perceber a vibração que a gente está, de Sim. mais ou de menos, né? Uhum. E olhar para a morte no sentido de estar mais solto, não tentar empurrar isso. Não, não, não quero. Solto, seja o que Deus quiser. Eu vou tomar os meus cuidados, eu vou me tranquilizar e eu vou vibrar para o mais, para a vida, para a saúde, para o crescimento, Sim. entendeu? Acho que é isso. Acho que respondeu. Não sei se eu dei muito rolê. Matheus, a maioria das questões que estão chegando para mim aqui é com relação a conflitos familiares, tá? O que Ah, tem tudo a ver com a sua área, né? Com a nossa área de constelação. sim, claro. Eu recebi várias assim, mensagens que se resumem a é, não aguento mais meu marido, não aguento mais minha esposa, não aguento mais meus filhos. É o resumo das mensagens, tá? E eu tive um colega que disse assim, né, que os casais estão sendo obrigados a se conhecer, né, Matheus? Porque na vida como era, de trabalho, e chegava em casa correndo, e vai para academia à noite, e vai para o Pilates, e aquela correria, todos os casais, eles eram desconhecidos, morando na mesma casa, né? Não sei se você concorda com essa afirmação. Eu queria que você comentasse um pouco isso. Por que será que as pessoas estão tendo tantos problemas familiares, Matheus? Inclusive falaram que os divórcios aumentaram. Olha, Sim, inclusive to- Na China, né? é, Aumentaram. é, todo relacionamento também tem um ciclo. São ciclos Sim. menores, por Uhum. exemplo, um ciclo diário, dorme junto, sai, acorda, vai para o trabalho, tem a sua rotina, volta para casa, tem a sua proximidade, seu romantismo, né? Sente a saudade durante o dia, volta e tal, e precisa desse ciclo. Agora, tem os ciclos onde a pessoa fica mais próxima, e é o que está acontecendo, as pessoas estão mais próximas. E quanto mais próximo, mais a gente percebe no outro coisas difíceis para a gente. E muitas vezes as coisas difíceis Sim. para a gente são as coisas que o outro tem que são nossas, na verdade. Eu falo assim, que um relacionamento é como se a gente se colocasse diante de um espelho. Que o outro mostra para nós as coisas difíceis de nós que nós rejeitamos. Então não é tão fácil mesmo ficar próximo do outro e ver aquelas coisas que realmente incomodam a gente. E isso não acontece só entre homem e mulher, entre o casal. Quando a gente tem filho, aí nascem os espelhinhos, É verdade. não é? E aí Sim. nossos filhos vão mostrar pra gente aquelas coisas que a gente tem dentro da gente que a gente queria que fosse diferente. Só que aí, por exemplo, daquilo que a gente rejeita Sim. dos nossos pais, os nossos filhos vão mostrar para nós que nossos pais também fizeram o melhor que eles podiam. E aí a gente tem uma Sim. reação tal qual os nossos pais tinham com a gente, muitas vezes. Uhum. Entendeu? Mas isso, algumas vezes, precisa de uma certa maturidade de perceber isso. De saber que os conflitos vão surgir. É natural. Sim. Sabe? Nós não precisamos ser perfeito e viver só em paz e harmonia, porque os atritos dos relacionamentos nos fazem crescer, sabe? Sim. Os atritos dos nossos relacionamentos são os pesos que a vida nos coloca para que a gente desenvolva músculo perante a vida, para a gente sair para o mundo e se deparar com as dificuldades de uma forma mais forte, mais firme. E graças a Deus que a gente tem essas experiências dentro de casa, né? Que são as pessoas que a gente ama. Então, por isso que muitas vezes com as pessoas que a gente ama, às vezes a gente é até um pouco mais bruto, mais firme, e a coisa acontece. Porque justamente as pessoas que amam que não vão nos abandonar, Sim. entendeu? E aí, uma vez que isso aconteça, que é natural, o grande lance é assim, beleza, aconteceu, estourei, sinto muito. E aí, vamos fazer um bolo? Vamos ouvir uma música? Vamos dançar? É mais uma vez isso, mudar a vibração para uma vibração de se unir. A vibração de separação acontece, é natural.
E cada separação dessa, cada pequena separação, cada briga, na verdade, são pequenas preparações para a grande separação, que é a morte. Entende? Sempre, no fundo da alma, sempre se trata de vida ou morte. Bem Entendeu? bonito isso que você falou, Matheus. Bem interessante, viu? É. As, Então, as a nossas pessoa perceber. separações, né, elas são Sim, preparações, as nossas separações durante a vida, né? São preparações para a grande separação que é a morte. exatamente. Exatamente. Então, as pessoas saberem disso, para mim, uma expansão de consciência. Falar, ó, está acontecendo. Isso é vida. A vida é feita de união e separação. São Uhum, ciclos, né? Expansão e redução. São ciclos. Ciclos na natureza, a gente pode perceber isso. Ciclos no dia, ciclo dentro dos relacionamentos. Seja num sim. relacionamento pessoal, eu comigo mesmo, eu com minha esposa, eu com meus filhos, eu com os familiares, eu com o meu trabalho e eu com o mundo. Então nós estamos Sim, num ciclo. Isso é natural. E perceber que são pequenas mortes, entende? E graças sim. a Deus, enquanto nós temos vida, nós podemos nos reinventar e ressurgir, e renascer e criar algo novo. Então, depois de uma separação, por exemplo, de uma briga de casal, a gente pode interpretar, se quiser, né, que é uma oportunidade de se reaproximar e surgir um novo relacionamento. Lógico que não é outra pessoa, mas é um novo relacionamento. Então, vamos fazer algo novo. Vamos namorar, vamos ouvir uma música, vamos fazer um bolo, vamos jantar Uhum. junto e começa de novo, entendeu? Acho que é Eu isso. costumo dizer que quando o casal não briga, né? Aquele casal que fala assim, nossa, a gente nunca briga, né? Geralmente eu me preocupo mais, Matheus, do que o casal que está brigando, porque o casal que está brigando ainda está tentando se entender, né? Um casal que É, não briga, muitas vezes ele tem um dos dois que já desistiu da relação. é. É isso. Às vezes as pessoas dizem assim, as pessoas não se conheciam. Eu não sei se é assim. Acho que cada caso é um caso, né? Uhum, Às vezes as pessoas têm a mesma vibração, mas o que eu vejo é isso, que muitas vezes alguns atritos têm essa função, sabe, de sim. fazer o outro crescer e não descuidar do outro crescer. Claro que aí existem também Uhum, posturas dentro de nós que são gatilhos da nossa infância. Então, o sim. outro faz coisas que nos remete a dificuldades da nossa infância, a gente entra dentro de uma postura infantil que tira a gente do centro, é o que o Bert Hellinger chamou de sentimentos secundários, né? Tira a gente do centro e aí a gente vibra numa vibração de raiva, de choro, de eu quero aquilo que é meu. E aí é uma coisa infantil. E isso também é uma oportunidade de reconhecer e poder crescer um pouco mais. Peraí, vamos aqui para o adulto. Como é que nós vamos acertar isso? E aí eu acho interessante isso, a pessoa querer se direcionar à solução. Porque é a mesma coisa que está acontecendo. Se a gente fica sintonizado nos problemas, nas dificuldades, no que está acontecendo, nas mortes das pessoas e coisa e tal, a gente vibra, fica no problema. Peraí, vamos para a solução. Tá, eu tenho que ficar em casa. E aí, o que eu vou fazer? Vou ficar deitado? Vou Uhum. assistir um filme? Vou fazer um bolo? Vou aprender algo que eu ainda não aprendi? E aí é aquele lance, muda a vibração para uma vibração de vida. Entendeu? Sim. É isso Ó, aí. Matheus, a Karina, ela é uma Hum. querida colega minha e aluna sua também do curso de Constelação em Saúde. Ela mandou um recado Oh, é aqui, nóis. ó. Ela escreveu assim, ó. Ela falou assim, ó, algo impactante que mudou minha vida foi o Matheus que me disse: eu fico pelo tempo que for suficiente. Essa fala É, transformou minha vida, me trouxe calma e sabedoria para viver e fazer coisas boas. exatamente. Então eu Obrigado. acredito que em algum momento, seja na aula ou numa constelação, você disse essa frase, né? Repetindo aqui, ó, É, eu fico pelo tempo que for suficiente. é. É uma. Grato, Karina. Grato pela lembrança. Eu não me lembrava, não, mas é uma, é uma realidade, né? Claro que cada caso é um caso, e provavelmente isso num momento assim de necessidade, situação que o cliente, sabe? Isso é uma das coisas interessantes. Pelo cliente se encontra. Mas isso é uma realidade para todos nós, porque algumas pessoas vivem esperando.
a morte chegar. Isso acontece. Vive olhando, e se eu adoecer? E se tal pessoa, e se tal pessoa morrer? E se minha filha fica doente? E fica nessa luta, que é aquilo que eu falei, cria ali uma resistência que, na verdade, ela se vincula àquilo e não consegue sair, porque ela rejeita aquilo dentro dela. E se ela fala, não, eu fico até quando me for permitido. Eu fico pelo tempo que me for permitido, por exemplo. No fundo, é um olhar para todo esse movimento de vida, de nascimento, de vida e morte, né? Que o nascimento vem no princípio. A vida é o que acontece no meio e a morte é o final do ciclo. Então, nesse tempo, e ela aproveita cada oportunidade, não pensando nisso, ou não pensando na morte, ou na doença, ou nas coisas, mas como cada dia uma nova oportunidade de amar, de crescer, e que nós estamos aqui, nesse plano, matéria, família, relacionamento, briga e coisa e tal. E a espiritualidade, ela é fundamental. Esse plano aqui é um reflexo do que é o espiritual para muitas pessoas. Mas calma, vamos viver a experiência espiritual na matéria, aqui, sabe? E aí deixa os espirituais seguir o caminho deles. A gente chega lá um dia. É como eu vejo, né? Matheus, a gente já está com o horário avançado aqui. Infelizmente, por mim eu ficaria aqui, viu, Matheus? Ficaria batendo papo com você aqui. É uma coisa, algo que eu anotei aqui também sobre para te perguntar, né? É uma característica que a gente percebeu no seu trabalho muito marcante, é o uso da música nas constelações, né? Sim. Então, vários momentos da constelação, quando a gente está naquela situação bem importante, travada, crítica, de repente vem uma música que toca e causa um movimento fantástico, assim, né? E aí, se possível, fala um pouco disso pra gente, assim, como que você vê a música e até nesse momento de quarentena, né? Agora ninguém pode reclamar de falta de tempo, né, Matheus? Como que a gente pode usar a música terapeuticamente falando? Legal. Boa pergunta. Boa pergunta. Olha, eu vi a Sofia usar a música algumas vezes. O Bert eu não vi usar, mas eu vi a Sofia usar a música algumas vezes. E aí, eu sempre gostei de música, tenho uma formação que usava música. E aí, aproveitei algumas músicas que eu conheço para perceber a função, tanto da mensagem quando ela é cantada. Então, quando uma mensagem dentro de uma melodia, ou seja, a mensagem, as palavras, elas têm uma vibração, elas têm uma força. Mas quando elas estão dentro de uma melodia de uma música, a melodia da música traz uma harmonia. Isso é uma coisa que tem dentro dos estudos da música. Existe a harmonia dentro da música. Entendeu? Então, essas palavras costuradas dentro de uma harmonia exercem um poder vibratório dentro de um campo, dentro das pessoas, que sintonizam no sentimento, sintonizam no pensamento. E algumas vezes dentro do campo da constelação familiar, aquela coisa está tão emaranhada que chegou num ápice de tensão que uma música é como se fosse assim, vamos dizer assim, uma água que vem pegando dentro das fissuras e vai lavando e levando aquilo que precisa levar para trazer uma nova harmonia. Porque a constelação é isso, a gente vê uma imagem de separação e através reconhece aquilo que é. Sim, ali existe um trauma, ali existe uma separação. Reconhece aquilo que é e une aquilo que estava separado através das ordens do amor. E muitas músicas que falam de amor, de crescimento, de vida e de novo, da novidade, trazem isso. Então, usar a música durante o dia, se eu estou muitas vezes numa sintonia, porque a gente às vezes fica assistindo muito jornal, muita coisa, a gente entra na sintonia de, cara, tá difícil, vai ficar difícil, vai piorar. E aí entra, e usar uma música muitas vezes para mudar o estado que a gente está, não quem a gente é, mas o estado que a gente cria pelas imagens que a gente tem. A música traz essa harmonia. Então, procurar músicas onde a pessoa possa mudar o seu estado. Ouvir música positiva, ouvir músicas boas. E, às vezes, músicas
para movimentar o corpo, para dançar, para trazer movimento. A constelação muitas vezes pode ser traduzida como movimento. Então, trazer o movimento para o corpo, para fazer um exercício, música que anime, música que una a pessoa. Então, dança todo mundo, ou uma música de recolhimento, meditação, para mudar a vibração para uma vibração de vida, uma vibração mais positiva. Acho que é isso. Matheus, estamos chegando ao fim aqui da nossa live. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para o pessoal que está ouvindo a gente. Tem bastante gente online agora, tá? E legal. Nesse período de quarentena, né, a gente está percebendo que tem muita gente tendo dificuldade de lidar com a situação toda e a gente não sabe por quantas semanas mais isso vai durar. Então, assim, uma mensagem final. Como que as pessoas podem fazer para lidar com tudo isso de uma maneira melhor? Em primeiro lugar, quero te agradecer e dizer que admiro muito essa sua iniciativa, esse trabalho, sabe? Porque eu acho que pode auxiliar em uma palavra bendita, pode auxiliar a pessoa a sair de um momento, porque a gente pode olhar as coisas escuras, pode olhar as coisas sem cor, pode olhar as tristezas, pode, mas a gente pode também olhar para o que é bom. Pode olhar para as brigas? Pode olhar para as brigas, mas a gente pode olhar para quanto a gente se ama também, né? Então, eu acho que uma das mensagens é isso. Percebam qual é o seu olhar. Para onde você está olhando? Qual é a sua vibração? Né? O que você está sentindo nesse momento? E se isso te leva para o mais ou para o menos? Isso te faz se unir ou se separar? E se você se sente bem vibrando para o menos, tudo bem. É a sua vibração, é o seu destino, é o seu caminho. Mas se você se sente que, peraí, não, deixa eu fazer algo diferente. Deixa eu vibrar para o mais. Vibra para o mais. Procure recursos, procure lives, procure pessoas que estão dispostas a trazer uma boa mensagem, a trazer um bom sentimento, para que vocês aproveitem esse olhar, esse recolhimento para se recolher. Não se recolher para se isolar, mas para se recolher para se amar, para ver as cores, ver os amores, ver os sabores, ver as flores, ver as coisas boas da vida, né? Sim. Acho que é isso. Então, procurem dentro de si momentos de amor também. Que o amor com ordem, ele pode trazer a vida. Pode gerar a vida não no sentido só de formar um corpo novo, um embrião, um filho, mas o amor pode fazer a alegria surgir, né? A gente fala isso, que a alegria é o amor em movimento. Então façam amor, que é naturalmente, quando a gente dá amor, a alegria surge entre nós. Então vamos gerar alegria, que a alegria é um dos fatores de cura, inclusive na medicina chinesa. Acho que tá bom. Matheus, gratidão. Agradeço muito sua presença aqui. Tudo de bom para você, para sua família nesse período. E a gente vai conversando diante das possibilidades. Sim, só uma coisa rápida que eu esqueci de falar que você perguntou, que é o seguinte. Nós, inclusive da saúde, não sabemos quando isso vai terminar. Tá? A gente não sabe quando vai ser o pico. A gente está se preparando para o mais difícil. A gente espera que a coisa seja mais fácil, mas a gente está se preparando para o mais difícil. Então, assim, nós não sabemos. Enquanto isso, vamos seguir as recomendações, vamos nos cuidar, lembrar que medo é diferente de cuidado, mas que o medo faz parte, não precisa, mas não se paralisar. E vibrar amor, vibrar luz, vibrar tranquilidade, paz, harmonia, e ouvir música boa que a gente entra numa vibe positiva. Grato. Muito bom falar com você, Matheus. Muito bom. Abraço. Bom fim de semana para você e para sua família. Você também, para sua família também. Bons cuidados aí, viu? Obrigado. Beijão. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.